Olá, amados de Deus, que alegria estar em contato de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele vem habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha. Nós contamos com as suas orações e você pode divulgar para que esse programa alcance um público cada vez maior e mais propício a conhecer o Evangelho. Hoje nós gostaríamos de tratar um pouquinho sobre o comunismo de Jesus. Um jovem universitário, trajando farda de militante e cingindo-se da ideologia com a cor da casca da romã, sugeriu-me: você não acha que Jesus era um comunista? Como eu fiquei com um ar de reflexão, ele deu logo o tiro no alvo. Você não acha que Jesus foi o primeiro comunista? Na verdade, ele não era um comunista de verdade? Acho que sim. Mas preciso saber o que você quer dizer com comunista. Então ele debulhou as cartilhas de Marx e Antônio Gramsci e delirou com um Jesus histórico que se envolvera num processo político de redistribuição de riquezas. Ele falava de um Jesus que combatia as castas sociais e desigualdades em todos os níveis da sociedade. E foi longe no seu devaneio treinado. E agora? Acho que isso que você falou não se encaixa com aquilo que seria este socialismo comunista de Jesus. Eu creio que Jesus foi um homem realmente coletivo, sim, e que veio com um programa solidário e igualitário sem igual. Mas o seu comunismo tem uma vertente bem diferente desta apresentada por você. Eu vou tentar resumir o que eu penso sobre isso, sobre esta postura socialista de Jesus. Você falou numa redistribuição das riquezas e numa igualdade social. A questão é: quem vai redistribuir as riquezas? As riquezas estão em mãos de pessoas diferentes. E quem é que vai agora redistribuir estas riquezas?
Alguém tem que exercer esta função de fazer com que os mais ricos queiram repartir com os mais pobres. Quem vai fazer esta igualização? Quem vai poder realizar isso de modo sábio, capaz? Será que não corre risco do administrador dessa redistribuição, seja o Estado, repartindo essa parte, ou um ditador, se tornar a elite do sistema? Será que o Estado que parte e reparte não vai ficar com a maior parte? Ou um ditador se tornar a elite? Já que esse é um procedimento normalmente da natureza do ego. Quando se parte, se reparte, sempre alguém fica com a maior parte, aquele que faz isto. Será que a cúpula desse sistema não se distinguirá e acabe virando o pico da pirâmide, tentando ser mais poderosa e tendo mais grana e mais condições de exercer o seu poder? Você falou que Jesus propôs redistribuir as riquezas, fazendo com que todos tenham igualmente as mesmas coisas. Isso é ideal, sim. Mas todos são iguais na produção? Todos têm os mesmos talentos, as mesmas aptidões? Será que não é injusto repartir igualmente com os desiguais? Então, quem concorda com a tese diz o seguinte: a diferença do socialismo de Jesus para o socialismo político é muito simples. É uma questão que está por trás desse assunto. É muito simples. O socialismo de Jesus, você pega o que é seu e reparte com o próximo. Mas no socialismo político, você pega o do próximo e reparte com os seus. Deixa eu ver se eu consigo pensar isso de novo aqui. No socialismo de Jesus, você que tem, pega o que é seu e reparte com o seu próximo. Mas no socialismo político, você pega o do próximo e reparte com os seus, com o seu grupo, com o povo da sua agenda. Você já viu isto nos modelos políticos atuais? Você tem visto como majoram os impostos para redistribuir com os pobres, e isto acaba ficando com a cúpula política, com aqueles que comandam e que mandam esse dinheiro para outros objetivos? Você percebe que tem algo de errado nessa redistribuição? Os pobres sempre ficam com os centavos, com as bolsas, isto ou aquilo, enquanto que a cúpula governamental, com os milhões e bilhões e com o jogo do poder. O silêncio do jovem mostrava a ruminação
parecia fazer um exame no seu software mental. E depois de um tempo ele sacudiu a cabeça, dando sinal que sim, que havia alguma coisa de equivocado. O socialismo, tem muitas coisas ideais, mas na questão da distribuição, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Aquele jovem era muito inteligente, mas tinha sido treinado na universidade para pensar com esse viés sinistro, esquerdista. Ele pensava de um outro ponto de vista. Então, eu disse, o socialismo de Jesus sempre começa no coração. E logo a seguir, ele vai ao bolso. Porém, sem nenhuma tirania do poder ou desonestidade. E é isto que eu gostaria de trabalhar um pouco agora neste processo de compreensão do socialismo político versus o socialismo de Jesus. O socialismo de Jesus, ele principia no coração. Ele não é um socialismo de cabeça. Ele é um socialismo de amor. Jesus converte os ricos e os capacita a repartir de modo voluntário os recursos para servir de oportunidades e dar condições aos outros. Olhamos ali rapidamente atrás que as pessoas são desiguais. Nem todas têm a mesma capacidade, nem todos têm as mesmas oportunidades, nem todos têm a mesma disposição. Agora, quando o Senhor Jesus converte os corações, ele produz algo que vem de dentro para fora. Vou dar um exemplo. Jesus converteu Leon Tolstói, um aristocrata muito rico na Rússia, e depois o fez aplicar seus recursos em favor dos carentes. Leon Tolstói, que tinha uma fortuna bem grande na época, ele redistribuiu aquilo, ele deu condições à produção de escolas, de casas de abrigo para os carentes, e isto foi um trabalho social muito significativo. E na história tem muitos casos assim. Jesus converteu o jovem Giovanni, da família burguesa rica, e mais tarde este jovem se tornou o frei ou o irmão Francisco de Assis, um benfeitor dos pobres. Ele era um jovem muito rico e ele fez um trabalho realmente maravilhoso em prol dos carentes. Zaqueu, na Bíblia, o publicano rico, quando ele foi convertido, ele se prontificou a dar aos pobres metade dos seus bens. E aqueles a quem ele havia defraudado, 4 vezes mais. O socialismo de Jesus é real e vem de dentro para fora.
e é voluntário. Não é algo de treinamento. Porque a gente vê muitos socialistas que começaram bem, que tinham uma proposta bonita. Quando eles chegaram no topo, no poder, de alguma maneira a ganância os fez se tornarem ricos, em detrimento daqueles a quem ele lutava e propunha fazer alguma coisa. Você já viu alguns líderes socialistas ocupando lugar de destaque entre a elite capitalista do mundo? Eu perguntei para o jovem. E o jovem, que lia frequentemente, sorriu, desconcertado, e disse: é isso que tem acontecido. Jesus foi pobre, mas enriqueceu a muitos. E muitos que ele enriqueceu são de fato socialistas, porque aplicam em benefício da sociedade. Trabalham para o bem comum. São protagonistas da história. Eu quero dizer que Jesus foi realmente comunitário, comunista, mas o comunismo dele foi na cruz. Ali, quando ele morreu, ele foi solidário conosco e nos levou a morrer com ele, para tirar de nós este ego absolutamente tirânico, este ego dominador, que quer usufruir acima de tudo e de todos. O apóstolo Paulo viu assim este processo jurídico, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Este comunismo de Jesus foi ali na cruz, quando ele nos inclui, quando ele nos faz participantes da sua morte, para que nós morrêssemos juntamente com ele, para este egoísmo, para essa dominação, para essa vida de querer ser melhor do que os outros. Nada pode ser mais igualitário do que a morte de Cristo nos incluindo naquela morte para nos libertar da ganância, da escravidão do dinheiro, das posses. A cruz é o sinal de igualdade para uma sociedade injusta. O resumo de sua mensagem, da mensagem do Evangelho, é: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, ele vai viver em mim de modo solidário, em amor, em participação. O cristão é o resultado da morte do eu na cruz e da nova vida dada da tumba para ser solidário e participante de uma sociedade mais comunitária, mais igualitária, mais coesa, onde você reparte voluntariamente, não constrangido por alguma força maior que não seja a força do amor. A cruz de Cristo remove as diferenças e elimina as barreiras de separação entre os povos.
ela tira de nós este desejo de ser melhores, especiais, de ter privilégios, de estar acima dos outros. O sábio pensador do século XVII, Matthew Henry, ele disse: o homem é feito para a sociedade e os cristãos para a comunhão dos santos. O homem é feito para a sociedade. Eu sou homem e sou cristão. Como homem, eu sou um ser político e vivo numa sociedade. E como cristãos, na comunidade, e em busca da comunhão dos santos e a serviço do mundo, naqueles talentos e naquelas coisas que Deus pode nos conceder. Em Efésios, no capítulo 2, dos versos de 14 a 19, Paulo diz o seguinte: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só corpo, em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês, gentios, que estavam distantes dele, como aos que estavam perto, os judeus, que se achavam o povo de Deus. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Um templo para o Senhor. Nós somos a casa de Deus, em serviço do Evangelho de Deus. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Isto é o comunismo dos crucificados. E então aquele jovem calou-se. Queridos, quem já ouviu falar de um marxista que no leito da morte tenha pedido que lhe fosse lido o Capital? Agora eu tenho visto pessoas que na hora da morte têm pedido para ler a Bíblia de Jesus. E eu fico com o comunismo de Jesus a serviço deste mundo caído. Que Deus nos conceda o privilégio de sermos participantes das boas novas do Evangelho de Cristo para este mundo em caos. De coração para coração. Até o nosso próximo programa.